Então, vai começar a gravar. Obrigada. Começou. Então, vamos lá. O tema da conversa era para provocar mesmo, né? Nós temos, assim que o computador aqui funcionar, nós temos uma série de conceitos, né, com esses números todos, e tem gente tentando entrar, era isso que eu dizia. Mas, bom, vamos ter que viver com isso, né? Paciência. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos esses temas todos, né, da indústria 4.0, a sociedade 5.0, e a gente não tem nenhum rótulo para educação. Não que precisemos ter, né? Mas eu fiz a provocação nesse sentido. Afinal, a educação, nesse contexto, onde é que ela se encaixa? Então, a nossa conversa, ela vai ter 5 partes. A primeira vai ser um contexto introdutório, depois uma informação sobre o que é sociedade 5.0, né, definição, conceito que vem do Japão. A quarta revolução industrial, que nós todos estamos nela imersos, né, que vivemos nesse momento, e a tal de educação, que aqui eu já batizei de x.y, né, eventualmente a gente chega em algum número, mas, como eu falei, não é necessário, e algumas reflexões finais. O contexto introdutório, então, gente, eu começo por aprendizagem de ensino remoto. Claro que a pandemia, né, acelerou muita coisa, nós sentimos isso na pele, né, de várias formas, mas o ensino remoto já vem de algum tempo. Ele não é novo. E eu vou ter que voltar para autorizar alguém. A gente vai ter que fazer isso por um momentinho, eu acho, né? Então, eu vou buscar essa época aqui, onde os buscadores de conhecimento iam até os grandes repositórios, né, as grandes bibliotecas. Mas, com o desenvolvimento da área das comunicações, e que começa a ficar colada com a educação, né, por motivos lógicos, onde entra, então, o lado remoto, quando chega o rádio, a gente começa a falar, não, agora a educação vai estar em todos os locais, porque o rádio vai levar a educação e está aqui, ele leva. Da mesma forma, a professora, alunos em cadeiras, não, vem a TV, bom, agora vai, o nível vai ser outro. Né? A mesma forma, professores, alunos em carteiras e ali o dispositivo de comunicação permitindo as aulas remotas. E aqui eu trouxe uma coisa curiosa, que eu não sei se vocês sabiam, que o Thomas Edison disse que os filmes iam substituir os livros. Ele não podia estar mais enganado, né? Não substituíram nunca. Isso ele disse em 1919. Tem mais alguém querendo entrar? Então, chega o computador e esse lado remoto, né, síncrono e assíncrono, ganha outra dimensão associada à educação. Não, agora vai de uma vez por todas. Então, temos máquinas sofisticadas, temos hoje, nesse momento que a gente vive, realidade virtual, realidade aumentada, produzindo dispositivos dessa natureza aqui, e que vocês devem estar mais próximos disso do que eu, né? Só que ainda não foi. Não foi, e a pandemia trouxe a Casa UFOPA, assim como trouxe também a UFSCasa. Ou seja, a universidade entrou nas casas dos nossos alunos. E com isso, nós temos esse cenário onde os alunos se escondem atrás das telas, mas nós temos mais coisas. Pessoas que entraram no ano passado, né, só que depoimento, não me sinto universitário ainda. Começaram o curso na pandemia. E na sequência, eu achei um artigo bem legalzinho que fala assim, olha, como o sentimento de saudade das aulas presenciais afeta os estudantes, e tem um depoimento que aí nos deixa felizes, a mim me deixou feliz, onde o aluno diz que ele sentia a falta da convivência, de poder abraçar, apertar a mão, de conversar frente a frente com os colegas, e ele arremata até mesmo com os professores. Então, talvez, de uma certa maneira, a gente faça uma falta para os alunos. E eu usei isso aqui na recepção dos nossos calouros esse ano, só tomara que essa saudade dure pelo menos 4 anos, que é o tempo de vocês se formarem, para vocês manterem esse vínculo, esse sentimento de pertencer ao curso e estarem conectados com a instituição através dos professores. Mas tem uma outra coisa também nesse momento, que é o tal do metaverso, que vocês já escutaram falar, né? Que não é uma invenção do Zuckerberg. Tá? E o metaverso também vai se conectar com a educação, mais cedo ou mais tarde, nas formas que ele vier a assumir. Eu trouxe um parágrafo do Mozart Neves Ramos, que é professor dessa cátedra aqui, Sérgio Henrique Ferreira, da USP Ribeirão Preto, mas ele é do Nordeste também, da Federal de Pernambuco, e ele diz, olha, não é só o ensino superior, mas a educação de uma maneira geral, que estão atravessando uma metamorfose. Tempos novos, ainda não conhecemos o real impacto do que o chamado metaverso pode causar em tudo isso. É pagar para ver. E aí dá para discutir com vocês o seguinte, esse termo metaverso não é um conceito novo, um termo que traduz um conceito novo. Tá? É uma ideia antiga que foi lançada
num livro de ficção, né, como muitos outros temas que a gente tem hoje transformados em tecnologia, chamado Snow Crash, em 1992, e o autor é o Neil Stephenson. E, gente, a era do metaverso, será que chegou dentro do nosso cotidiano? Bom, tem vários problemas, eu vou comentar algum deles, mas o primeiro é tecnológico. Isso aqui ninguém vai querer usar. Uma máscara colocada na nossa cara o dia inteiro, seja para o que for. Para os jogos, para qualquer outra coisa. Os jogos, os mais adictos, talvez façam isso, né? Mas para o dia a dia das pessoas, não, tem uma distância muito grande. Por que que o smartphone é presente na nossa vida? Porque ele é fácil de usar. Eu não tenho nenhuma dificuldade em acessar tudo que eu preciso nele. O metaverso não está nesse nível. Caminha para estar, né? Eventualmente. Mas ele é bonito, tem imagens desse jeito. Deixa eu mostrar, autorizar o outro participante. Ele é muito bonito. Esse aqui é da plataforma da Meta, da Horizon. Né? Os ambientes são diferentes, né? Trazem elementos de atração, sobretudo para os mais jovens, né? E existem algumas tentativas de uso, né? Essa aqui é na Justiça do Trabalho em Mato Grosso, aqui no Brasil. Isso aqui é de 9 de maio deste ano. Né? Muito primitivo, as pessoas não têm braços, só aparece o tronco e as mãos. É um ensaio que ainda precisa melhorar muito, mas este aqui já me chamou mais atenção, que é usar um avatar numa sala de cirurgia, isso aí diz muito mais a vocês, né, em termos de área de trabalho do que a mim, para que o avatar ajude a guiar os praticantes, né, os alunos que estão sendo acompanhados pelos médicos. Não é um espaço metaverso 100%, mas já tem um elemento de realidade virtual, de realidade aumentada muito forte aqui dentro. E esse aqui tem uma atração, isso é bonito, talvez seja um caminho para várias coisas que nós viremos a fazer, né, em algumas áreas, nesse caso aqui na área da saúde. Maninha, só tem 100 lugares, tá? Só pode saber. Tá bom. E, associado a isso, eu gosto muito dessa frase do Alan Kay, que diz, olha, tecnologia é qualquer coisa que foi inventada depois que você nasceu. Qualquer coisa que já estava aqui quando eu cheguei é bagulho. É mais um troço que eu vou brincar e vou me divertir com isso. Então, tudo que a gente vai ter aí, o metaverso não é diferente disso. Para quem vai encontrar com ele já aqui como algo instanciado, eventualmente tecnologicamente acessível e funcionando, vai virar uma ferramenta rotineira do dia a dia e, eventualmente, nesse momento, a gente vai ter uma integração maior desse conceito tecnológico. No entanto, vários outros problemas associados a ele têm que ser resolvidos. Grouping, gente, é a palpação. Tá? Então, esse problema de apalpação é assédio sexual no espaço metaverso ou em qualquer outro espaço digital, que não se tem como resolver isso aqui ainda. Aí a gente vai dizer, pô, Celso, está maluco. Tá? Como é que vai ter um assédio sexual no espaço virtual? Os avatares são pessoas, entre aspas. E essa reportagem tem vários outros artigos associados, né? Vocês estão vendo isso aqui, deu uma Tech Review, que relatam a mesma situação. Pessoas no espaço virtual, né, se sentindo assediadas por outros avatares. Isso tem que resolver. Vocês imaginam isso no ambiente de educação, né? Ensino médio, ensino fundamental, mesmo ensino superior. Então, a gente já abre aqui o flanco para uma série de problemas que a gente não quer. E essa aqui é a sugestão da Horizon, que é essa plataforma da Meta, para que exista uma zona de proteção para que o meu avatar não seja incomodado. A gente nem começou a ter isso aqui para valer. Então, outros problemas vão estar associados a isso. E nesse artigo aqui, a autora termina falando, olha, se alguma coisa está clara é o seguinte, não existe ninguém completamente responsável pelos direitos e segurança daqueles que participam em qualquer ambiente online, muito menos em mundos virtuais. Até que muitas coisas mudem, o metaverso vai permanecer um espaço problemático e perigoso. Então, temos um longo caminho para percorrer aqui à frente disso ainda. Agora vamos falar da sociedade 5.0, né? Como eu falei, é um conceito que vem do Japão, e eles classificam, né? Nós vamos, logicamente, concordar, na sociedade coletora-caçadora a primeira, a sociedade agrícola a segunda, industrial a terceira, a sociedade da informação a quarta, desculpem, e essa 5.0, eles têm aqui uma frase que dá o que pensar. Super Smart Society, uma sociedade super esperta, super inteligente. Bom, não acho que seja dessa forma que a gente pode se classificar agora, nem talvez nos próximos tempos. Mas o conceito, e é o que interessa aqui, vamos colocar assim, o sonho,
é o ponto de partida. Se eu não tenho um sonho, eu não consigo materializar nunca. Tudo começa com uma visão. E eles colocam a visão, eu vou deixar vocês assistirem o vídeo, está legendado em inglês, é um vídeo bem curtinho, de 1 minuto, um pouquinho, para vocês então terem uma ideia do que é o conceito da sociedade 5.0. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime. We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0, for the betterment of human lives. Com certeza vocês viram isso aqui e pensaram, mas Celso, tem tanta coisa aqui que a gente não vai conseguir fazer, né, de maneira uniforme no mundo inteiro. Sim, né, a gente tem a clareza disso. Mas vamos pensar só pelo lado do conceito que está sendo divulgado aqui. Né? E tem aqui uma ênfase muito forte no próximo tópico que eu vou falar, que é a quarta revolução industrial e as tecnologias habilitadoras. Elas é que, criando magia, como eu também vou comentar, podem sim ajudar a materializar alguns dos sonhos, eu vou colocar essa perspectiva, que é a minha perspectiva, vendo isso aqui, esse conceito, né? Alguns dos sonhos que estão colocados ali. Tá? Tem desigualdade social, tem desigualdade tecnológica, tem uma série de desequilíbrios que a gente, se olhar para o nosso país, ou mesmo se olhar para um estado, né? Podemos pegar Santa Catarina, ele não é uniforme, ele tem diferenças, né, de acessos a recursos tecnológicos, a recursos sociais, a recursos de saúde, como eles colocaram aqui, que não permite que a gente pense nessa sociedade no horizonte muito próximo. No entanto, como eu falei, é um começo, é assim que eu vejo a proposta do sonho, vamos chamar dessa maneira. E dentro da proposta, gente, algumas coisas me chamaram a atenção, né, quando eu pensei em fazer esse tema, para discutir rapidamente com vocês. Eles colocam, né, isso aqui é um documento do governo japonês, de uma agência de negócios, eles colocam alguns muros que precisam ser quebrados para que aquele conceito se materialize mais facilmente. Então, o muro, né, do governo, que administra as agências governamentais, o muro do sistema legal, o muro das tecnologias, dos recursos humanos e da aceitação social. Eu vou comentar en passant sobre esses dois, porque eles têm a ver com o tema da nossa conversa aqui. Então, no das tecnologias, eles falam das tecnologias habilitadoras da quarta revolução industrial, que devem ser promovidas para que elas permitam a materialização daquele conceito. Tá? Quando, no outro muro, aqui, claramente, né, eles apontam, é indispensável fornecer educação para acelerar a criatividade, para promover, né, e para melhorar, né, o domínio literário, entre aspas, sobre IT, desde os níveis mais básicos. Então, isso aqui diz respeito ao que a gente faz. Nós estamos no ensino superior, no ensino universitário, mas tem outros níveis que também precisam ser tratados, e eu vou fazer um comentário meu mais à frente, que precisam ser integrados. E o segundo ponto relacionado ao muro, né, dos recursos humanos é fazer com que alguns especialistas de algumas áreas, né, sejam não privilegiados, mas que sejam tratados como prioridade no sentido de que eles são necessários. E dizem mais, né, uma possibilidade de aceitar profissionais de outros países, né, from overseas. E o governo poderia criar um ambiente para trazer essas pessoas altamente especializadas, que é o que alguns países fazem, né, é o visto H, se eu não me engano é HB1, não, H1 dos Estados Unidos. É exatamente essa estratégia aqui. E essa é a sociedade, então, idílica 5.0, né? Conforto, vitalidade, qualidade de vida altíssima, né? A gente só faz o que quer, a vida do dia a dia é feliz e engraçada, então, mais ainda reforça a minha percepção sobre o conceito nessa fase que ele está, né? É um sonho. Já da quarta revolução, eu vou começar falando pelo lado que nos assusta. Olha, nós vamos perder 20 milhões de empregos, até 2030, nós vamos perder 66 milhões, nós vamos perder 800 milhões substituídos por robôs. E essa é uma tônica que tem acompanhado todas as revoluções desde a primeira. O movimento dos ludistas na Inglaterra foi exatamente isso. Sendo que
Se eu olhar o ludismo pelo lado de que eu era a pessoa que fazia as roupas em casa, né, o tecelão, e que, de repente, do lado, apareceu uma fábrica, a indústria têxtil foi a primeira a ser atingida pela primeira revolução industrial, né, com uma produção altíssima, eu vou ficar sem trabalho, eu não vou ter o que comer, a minha família vai passar fome, eu vou querer quebrar a fábrica. É uma reação natural. Mas a terceira revolução industrial provou que não é bem assim. Por quê? Ninguém esperava que os computadores fizessem o que fizeram. A conversa inicial era, vamos perder os postos de trabalho todos, o computador vai fazer tudo, a gente não vai fazer mais nada, não vai ter nada para ninguém. Só que essa indústria global de TI, há cerca de 2 anos, faturou mais de 5 trilhões de dólares a nível mundial. E isso ninguém previu. E ela é pervasiva, criou milhões de postos de trabalho, né? Suprimiu alguns, transformou outros e criou milhões de postos novos. Talvez o nosso momento, 4.0 agora em termos de revolução, seja um momento similar ao da terceira revolução industrial. Mas essa revolução, gente, é uma convergência de áreas científicas e tecnológicas que estão num patamar que nunca estiveram antes. Aqui eu não coloco todas elas, eu coloquei algumas: internet das coisas, aprendizagem de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, realidade aumentada, big data, computação móvel, impressão 3D. Vocês podem acrescentar realidade virtual, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência e por aí vai. Tem uma série de outros que compõem esse grande pacote de tecnologias que nós consideramos, nesse momento, como habilitadoras, acho que é essa palavra que a gente usa na literatura. E aqui tem uma característica que chama a atenção, que é software. Então, de novo, o software vai estar como um elemento pervasivo na nossa vida em mais aspectos. E, dentro dessa revolução, esse aqui é o físico Michio Kaku, ele é nipônico, mas nasceu nos Estados Unidos, ele diz, olha, a tecnologia que nos traz superpoderes, e dá para acrescentar, a tecnologia pode fazer mágica, ela transforma vidas, ela recupera vidas, ela dá significado para muitas coisas que muitas pessoas podem fazer que não faria sem ela. Não vamos discutir o lado negro da força, vamos pegar só o lado bonito. E eu acrescentei essa frase por minha conta. Como a tecnologia poderá, inclusive, nos livrar da morte. E aqui vocês têm alguns exemplos. Eu tenho no exoesqueleto à direita, que a pessoa que usa ganha uma super força. Eu tenho pernas artificiais, né, que substituem as pernas naturais, não que seja uma vantagem per se, mas o autor dessas pernas é o Hugh Hare, que é um professor do MIT também, e tem uma frase que é assim, lapidar. Ele diz, olha, ele fazia escalada, perdeu as pernas na escalada, e quando ele perdeu as pernas, ele falou, eu nunca me senti quebrado, eu nunca me senti com defeito. Quem estava quebrado era a tecnologia que não era capaz de resolver o meu problema. E foi atrás disso que eu fui. E ele que virou referência mundial de biônica. Então, essas pernas aqui, elas usam análise de elementos finitos, usam física, química, análise de dados, programas computacionais, eletrônica, um monte de elementos tecnológicos, e elas são pernas altamente sofisticadas. Ele fala nesse vídeo que ele fazia a escalada de uma certa maneira. Quando perdeu as pernas, passou a usar outras mais artesanais variadas e começou a fazer coisas que não fazia antes, né? E não para dizer, olha, é bom ter essas pernas, não é isso, mas são milhares de pessoas nessa condição, aliás, milhões. E a tecnologia pode transformar a vida dessas pessoas se ela chegar até elas. Aqui nós temos o controle, nessa neurociência, o controle do braço de uma pessoa a partir de comandos cerebrais de uma outra pessoa. E aqui tem, então, um contexto, né, que eu cunhei de morte 4.0. O que a tecnologia faz em relação à morte, que é a única certeza que nós temos nessa vida. Ela pode, e faz isso agora, nos ajudar a ver de forma diferente isso. Também não quero discutir o lado da religião, nem dos valores das crenças, só o que a tecnologia pode trazer para o conceito. Então, o conceito morte morreu, acabou. A tecnologia permite fazer o seguinte, essa moça perdeu esse colega e criou um site onde eu posso ir lá buscar o meu avatar. Mas não é essa morte 4.0 que eu cunhei aqui. É essa aqui, onde vocês vão ver rapidamente uma parte do vídeo e vão entender o conceito da morte. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날에 보고 싶었어. Bom, vocês entenderam, então, o conceito. Realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial. Esse ambiente todo permitiu que essa mãe recriasse a filha. Ela se voluntariou para o projeto.
para ter esse contato. E ela conta, né, na história que ela tinha perdido a filha, não tinha conseguido se despedir da filha. E esse momento aqui, ela viveu como se realmente a filha estivesse ali. Então, como eu falei, tirando religiosidade e outras crenças, olhando pelo lado tecnológico, essa relação com as pessoas que morreram, ela ganha uma outra cara. A quarta revolução industrial, então, ela se materializa como estratégia de vários países. Tá? O Brasil não faz parte dessa lista, tendo uma estratégia nacional de quarta revolução industrial. A Alemanha cunhou o termo indústria 4.0, que nós usamos muito como sinônimo de quarta revolução industrial. Os Estados Unidos têm manufatura avançada, né? Os conceitos são diferentes. A Alemanha tem os conceitos de sistema cyberfísicos que integram de maneira vertical uma organização e de maneira horizontal todas as organizações, pensando que eu posso fazer isso com o país inteiro, de maneira muito simplificada. E os Estados Unidos privilegiam os espaços, né, de sistemas e ecossistemas de inovação com empresas de base tecnológicas. Já a China tem um outro plano que começa na quarta revolução industrial, que é o Made in China 2025. E ele foca-se em 10 grandes áreas, nenhuma dessas é commodities. E a primeira área onde eles querem ser líderes mundiais é a área de computação em 2 sub-áreas, computação quântica e inteligência artificial. Por quê? Porque essas 2 áreas, IA é pervasiva, vai ser cada vez mais, computação quântica vai mudar toda a nossa forma de trabalhar os computadores. Então, isso aqui é posição de mercado, é liderança internacional, e eles têm um plano para investir até 2030 $1 trilhão, só em inteligência artificial. E sobre IA, tem uma coisa que é muito importante falar, que é a parte ética. E eu vou só dar duas informações para vocês. A primeira, isso aqui é do dia 4 de outubro, tá? Isso é de ontem. A Casa Branca aprovou a publicação desse projeto de lei, não é lei ainda, né? É um projeto de lei sobre inteligência artificial para que as empresas sejam responsabilizadas da mesma forma que a Europa fez, só que a Europa está mais avançada. Isso aqui é do dia 1 de outubro, né, desse ano também, só que a Europa já é lei. E é colocar responsabilidade nas empresas que desenvolvem software de inteligência artificial que causam dano às pessoas. Que é uma coisa que a gente não tem, mas a ética, ela tem que exigir isso aqui, porque nós temos uma pancada de casos, nós não temos tempo para discutir sobre eles aqui, se for numa outra conversa com temas tecnológicos, sim, onde a IA pode simplesmente acabar com a vida das pessoas. Tá? É o lado que pode ser muito negro dessa força, que pode ser muito bela. Ela também pode salvar. Na área médica tem uma série de exemplos, desde detecção de casos de doenças raras, de tratamento de problemas de visão, uma série de coisas belíssimas, mas tem esse lado aqui que precisa ser tratado com muita atenção e com muito rigor. Tá? E chegando no nosso tema Educação 4.1, X.Y, desculpem, tá? Eu vou começar com a pergunta desse estudo da Ernst Young, que olha o futuro das universidades até 2030. A pergunta é bem simples, né, que devia estar na cabeça de todos nós docentes. Será que as universidades de hoje podem liderar a aprendizagem de amanhã? O que é essa universidade do futuro? E eu vou trazer uma imagem aqui do Laurenti de Voltolina, tá, que representa a universidade da Itália medieval, mas independente de termos mais tecnologias inovadoras para a educação, de termos mudança no ambiente de aprendizagem, de termos metaverso, de termos momento 4.0, isso que está retratado aqui, um aluno prestando atenção, 2 alunos fazendo outra coisa, um terceiro dormindo e um outro grupo de alunos conversando, a gente vê hoje nas nossas salas de aula com todo o avanço que não se tinha naquele momento ali. Tem que autorizar mais uma pessoa. Estou voltando para cá. Tá. E mais coisas que nós temos nesse cenário de hoje é que esse estudo aqui mostra que as máquinas inteligentes vão nos substituir, nós, professores, em 10 anos. Ele é de 2017, então nós só temos mais 5 anos aí de vida útil, né? O Sir Anthony Sheldon, do Wellington College, falou isso aqui. Eu acho que ele não está muito certo. Mas tem coisas para a gente pensar. Esse robozinho aqui, o Pepper, um robozinho feito no Japão, e ele, em 2016, começou a dar aulas em Londres. Ele tem 1 metro de altura, ele reconhece as emoções dos alunos. Nós também fazemos isso. Mas é um elemento para a gente pensar, e aqui eu vou fazer a brincadeira, né, que eventualmente o professor Celso Lima deixa de existir, porque tanto o Watson, que é da IBM, quanto o AlphaGo, que é da Google, vão dar aulas no meu lugar.
Não, a gente faz melhor com a tecnologia do nosso lado. Então, eu não concordo com a visão nem com a previsão ali do Sr. Anthony Sheldon. A gente faz muito mais juntos. E esse estudo aqui da Unesco, muito recente, ajuda a consolidar o que eu acabei de dizer agora. Diz, olha, vamos reimaginar os nossos futuros juntos. Isso aqui é um novo contrato social para a educação. E fala sobre o papel da educação e começa dizendo, olha, para que a gente consiga moldar os futuros que a gente quer, a própria educação tem que ser transformada nesse sentido. E fala de algumas coisas, gente, que eu acho que são muito legais. Primeiro é a importância da pedagogia, e vamos ser semanticamente mais corretos se quisermos, da andragogia também. Porque, em muitos casos, nós vemos isso, eu não sei qual a realidade do departamento de vocês, dos programas de vocês, mas posso falar daqui, posso falar da outra universidade onde eu trabalhei lá fora, a pedagogia não conta. Ela foi jogada para trás, realmente, para o background de algumas universidades, e esse estudo ainda diz mais, que eventualmente, no futuro, algumas instituições vão delegar essa tarefa de ensinar para outras instituições ou centros especiais equipados com recursos de inteligência artificial. Eu vi outro dia uma palestra, professor Carbonari, não consigo esquecer o nome dele, e ele falou o seguinte, e aqui eu também não concordo, já para antecipar para vocês, que nós, professores, nós vamos ser geradores de conteúdo e atores, né, pessoas dinâmicas e tal, vão ser contratadas para passar o conteúdo para os alunos. Eu duvido, eu truco, como diríamos, né, aí pelo Sul. Não faz sentido. Entendo qual seria a visão até do professor, mas para mim o sentido é nenhum. É o contrário. Os professores, e esse estudo aqui da Unesco reforça a visão que eu também tenho. O suporte para os docentes tem que ser melhorado, tem que ser presente. Nós temos docentes que fazem doutorado, entram no dia seguinte como professor e não sabem chegar na sala de aula. E nem por culpa ou não culpa, não é disso que se trata. A instituição que acolhe esse profissional, ela tem a obrigação de fornecer meios para que ele seja o melhor professor do mundo. E isso eu acho que devia ser a missão dentro da universidade de um instituto associado a esse tema. E tem um exemplo real disso, concreto, exatamente nesses termos, que é da Universidade de Aalborg. Eles têm, é uma das universidades de destaque na área de ensino inovador de engenharia. Eles são certificados pela Unesco com o Centro Unesco de PBL, né, Project and Problems Based Learning, e é um centro que apoia a universidade inteira, todos os docentes, né, por livre e espontânea vontade, ninguém é obrigado, mas os docentes passam, pedem apoio e só tem um objetivo aquele centro, melhorar a oferta docente, tanto que eles estão como uma instituição de referência na área de ensino inovador de engenharia. Eu escutei um barulho, não sei se alguém quer fazer um comentário. Eu digitei aqui no chat, qual é a universidade que eu não peguei? Universidade de Aalborg, com 2 As, na Dinamarca. Aalborg. E depois eu tenho, Maninha, um monte de materiais, eu estive lá, eu participei de um workshop, fiquei uma semana, assim, saí de lá encantado. Eu tenho material sobre o workshop também, se tu quiser disponibilizar para os colegas, tá? Tá bom, eu tenho interesse. Tá bom. Então, esse slide aqui eu peguei do Antônio Nova, que era o reitor da Universidade de Lisboa, e ele faz parte do grupo da Unesco que criou aquele documento que eu acabei de mostrar para vocês. E vejam as coisas que parecem que são básicas, mas que ele está falando para além da agenda de modernização. Ele falou nesse dia na palestra para a UNDF, na Universidade Nova de Brasília, sobre inovação no ensino superior. E a inovação, gente, é valorizar o ensino, valorizar a avaliação dos docentes, é valorizar a pedagogia no ensino superior, é articular o que a gente dá dentro da universidade com o que o mundo exterior precisa. A gente, isso não tem nada de inovador, né? Por incrível que pareça, tem. Porque a gente não faz isso em alguns, eu não vou dizer em todas as universidades, né, nem em todos os departamentos, mas muitos casos, eu vou falar pelos meus, né, onde eu estive mais próximo, é uma guerra constante a gente fazer isso aqui. Bom, avaliação docente eu não conheço ninguém que faça de maneira sistemática. Né? Esse olhar pedagógico, ter uma equipe focada para apoiar o docente, eu também não conheço nenhuma instituição nossa que faça isso, né? Nesses termos, por exemplo, que eu comentei com vocês da Universidade de Aalborg, tá? E o que isso aqui ele usou esse slide para concluir. O que eu vos posso dizer? Reconheçam a importância da pedagogia. Ergam um pensamento de futuro e com futuro, e esse aspecto é fundamental, gente. A qualidade da entrega está no docente. Docente mal preparado, entrega mal feita. Aluno que não quer ficar, evasão garantida. Né? Falta de interesse, falta de conexão com o curso, falta de senso de pertencimento àquele curso, o que eu estou fazendo aqui? E continuando ainda dentro do relatório, uma outra coisa que eu tinha mencionado ano passado no início, que é
a conexão que é necessária do ensino superior com o ensino primário, né, que ele chama de primário e de secundário, né? A gente tem que, eu coloquei o fundamental lá em cima, de propósito, né? Fundamental e médio superior, isso devia ser uma coisa integrada, como alguns outros países fazem. A educação tratada no nosso país, ela é fatiada, né? Temos secretarias municipais, estaduais e temos o Ministério Federal. Mas poucas ações pensam a educação como um ser vivo, que começa no nível, vai ter outro, na obrigação que essa engrenagem aqui de baixo tem para com as outras, não é só fazer estágio de docência, mas é fazer muito mais, é formar docente, é apoiar, é fazer projetos, é trazer alunos para descobrirem a pesquisa, descobrirem a ciência, se maravilharem com o que o ensino superior pode fornecer, e é disso que essa integração trata, e é isso que vem dentro desse relatório da Unesco. Tá? E tem o lado, para acabar a educação aqui, 4x.y, o lado das avaliações, né? Parâmetros de avaliação. Esse cara aqui é o Paulo Blickenstein, que era de Stanford na época que ele falou isso aqui, agora ele é de Columbia, é uma referência dentro do ensino, né, muito mais nas áreas de engenharia, mas também na educação como um todo, e ele fala sobre a dificuldade que os alunos têm em fazerem testes, da maneira como a gente tradicionalmente ou classicamente faz. Né? Alguns estudantes sabem o conteúdo, sabem a matéria, sabem tudo, muitas vezes melhor do que os alunos que tiram o A, mas eles não são bons fazendo teste. O teste é normalmente uma maneira muito pobre de determinar se alguém aprendeu alguma coisa. O teste pode avaliar memória, sangue frio, né, e capacidade de estar numa situação de estresse. Mas é eventualmente nesse que a gente quer, quando a gente quer que um aluno diga, olha, Celso, da tua disciplina eu sei isso, isso, isso. Eventualmente a gente não quer que ele seja avaliado isoladamente. Faz sentido que as avaliações sejam em grupo, que as provas sejam orais, porque tem gente que não sabe pensar sentado, tem que pensar andando. Então, tudo isso aqui são elementos que a gente pode considerar na hora da avaliação. E eu termino com essa frase aqui do Ito. O Joe Ito era o diretor do Media Lab do MIT, que fala, olha, eu volto também à questão das medidas. Hoje, as escolas de todos os níveis medem pessoas e performance, como uma pequena fábrica. Por outro lado, elas não medem paixões nem criatividade, por exemplo. É um ponto que a gente pode mudar. Tá? Eu queria falar, então, para terminar, dessa minha trajetória profissional, mas como praticante, dentro da inovação na educação. Já são 5 teses de doutoramento orientada, um projeto experimental de educação na Amazônia sobre robótica e eletrônica para crianças, e projetos aplicados com outras instituições de ensino superior. Os temas de tese, para vocês terem uma ideia, então, o primeiro que eu orientei nessa área foi esse modelo de integração entre universidade e ensino fundamental baseado em fluxo de conhecimento. Eu queria uma forma de conectar o que a gente cria na universidade, como é que isso poderia estar disponível para quem está no ensino fundamental. Então, a gente usou 2 teorias, construtivismo e constitucionismo, era uma tese da área tecnológica, para criar uma fábrica de objetos de aprendizagem e tentar fazer com que o ensino fundamental se apropriasse disso. Bom, a gente conseguiu, em pequena medida, não foi um grande sucesso, mas nós descobrimos 2 coisas que a pesquisa não antecipou, 2 grandes problemas, 2 grandes entraves que, na nossa realidade aqui amazônica, dificultaram muito a pesquisa avançar. Primeiro o professor é fundamental aqui nesse processo para que a gente possa ter, então, a passagem desses objetos. Só que o professor do fundamental, da escola, na nossa escola pública aqui, municipal, ele não tem tempo, ele trabalha em 2 ou 3 escolas, ele não tem infraestrutura, o diretor da escola não sabe o que é informática, eventualmente tem um laboratório que está fechado, ele não tem motivação para fazer isso. Então, sem tempo, sem motivação e sem reconhecimento, esse elo aqui da cadeia está perdido. Tá? Mas foi um resultado da pesquisa. A gente sabe que isso é um problema que tem que ser tratado. Né? O outro trabalho foi conectar emoções, expressões faciais com o processo de aprendizagem. Então, isso já deu uma plataforma computacional, nós nos baseamos em vários estudos científicos que tem um mapa dessas áreas da face, essas áreas ativadas expressam algumas sensações, e nós colocamos isso no ambiente de aprendizagem para tirar uma série de conclusões, daí uma delas é que nós não conseguimos associar alegria com sucesso, em termos de aprendizagem, nem raiva. A pessoa pode estar com raiva e aprender só porque está com raiva. Pode estar alegre e não aprender, e daí não é só porque está alegre. Então, não existe essa correlação. A pesquisa provou isso também. Depois, eu expandi para além das expressões faciais, outros sinais corporais, como batimento cardíaco, temperatura corporal e ondas cerebrais. Já a 4ª tese foi como é que eu trabalho a formação de memórias, né, e conecto isso com a aprendizagem, usando emoções, batimentos cardíacos, as funções cognitivas e memória. Teoria da carga
que é cognitiva, e outros elementos que a gente usou nesse processo aqui para conectar com aprendizagem. E aqui está o nosso emotivo EPOC, que a gente usa então para captar, né, as ondas cerebrais dos alunos em testes controlados dentro das pesquisas. E para terminar, acho que ainda estou mais ou menos no tempo, são poucas as reflexões. A nossa evolução, gente, ela é imparável, né? Não tem como a gente dizer, agora eu não quero mais saber disso, eu vou fazer a nossa educação de uma maneira lúdica, estou 100% manual, eu vou evitar o metaverso, eu não vou usar IA, isso não vai acontecer. A nossa natureza pede que a gente evolua. A gente tem que ter a noção de que existem lados muito bons e existem lados menos bons que têm que ser tratados, né? Como no exemplo que eu dei ali da IA ou do próprio metaverso. E que nós temos, né, vários mundos, ou se eu pegar a linguagem do Alvin Toffler, que eu tenho várias ondas convivendo ao mesmo tempo. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, eventualmente numa mesma região, ao mesmo tempo, que dificulta nós pensarmos, por exemplo, naquela sociedade 5.0 do Japão. Então, alguns números para a gente pensar, poucos: 3 bilhões na pobreza com menos de $2,50 ao dia, 1 em cada 9 dos seres deste planeta não tem comida suficiente para uma vida saudável, mas a educação é um vetor que pode mudar essa realidade mais rapidamente em uns cenários, mais lentamente em outros cenários. E a frase que eu uso para encerrar é a frase da Saadia Zahid, que é diretora do Fórum Econômico Mundial, que diz que as pessoas são um dos recursos mais valiosos de qualquer economia. E a quarta revolução industrial, o Schwab fala isso, né? Ela não é uma revolução de coisas, ela é uma revolução de pessoas, porque ela nos muda. O Glauco Arbix fala a mesma coisa, o centro da revolução das pessoas. Todos os pensadores, as pessoas que estão lidando com esse tema mais profundamente, dizem, olha, a tecnologia não vai fazer muita coisa, é o contrário, as pessoas têm que se apropriar dela e serem capazes de ajudar, por exemplo, a materializar aquele conceito da sociedade 5.0. Se as pessoas não são saudáveis nem educadas e não estão integradas em trabalho significativo, isso é uma perda, não somente para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Uau, terminou tão rápido como começou, eu queria mais. Eu deixei, minha aula vai começar só às 7 horas, ela é pertinho daqui, então a gente tem até 10 para as 7 para ficar conversando, se vocês quiserem, claro, né? Obrigado, professor Ricardo Rabelo. Foi inspiradora, não esperava, na verdade, nada diferente, né? Mas eu sou suspeita para falar, então eu vou abrir aí o microfone para quem queira aproveitar essa oportunidade, né, para conversar aí com o Celso. Eu posso voltar mais vezes, tá? Eu não estou me convidando assim, só porque sim, é porque eu gosto do tema, então se me chamarem mais vezes, e no dia que eu não tiver aula, eu vou fazer mais. Falhou um pouquinho a conexão. Estou aqui, estou escutando. Perfeito. Então, está aberto aí o microfone, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Olá, eu quero. Tudo bom, professor? Prazer. Muito agradecida à Maninha pela indicação do seu nome para estar aqui com a gente hoje, uma excelente exposição, né? Peço desculpas aí que eu acabei de mostrar minha lavanderia no fundo da imagem, mas tudo bem, acontece. Durante esses tempos aí a gente já se acostumou, né, com essas pequenas gafes virtuais aí. Eu acho que nós precisamos discutir muito esse tema, né? Especialmente levando em consideração que alguns dos nossos pares ainda confundem o uso de tecnologias com a oferta EAD, né? A modalidade de oferta. E essa é uma questão que está pegando muito forte na odontologia nos últimos dias, porque o Ministério, então, por meio de uma portaria, designou um grupo de trabalho, né, para regulamentar a oferta da odontologia, entre outros cursos, na modalidade EAD. Então, é mais do que oportuno que a gente tenha essas reflexões, né, e que a gente consiga
fazer com que a nossa comunidade entenda o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu estava esperando uma pergunta bombástica sobre a dicas de como é que eu vou responder esse negócio. Não vou fazer a pergunta. Estou fazendo esse comentário só porque realmente a gente tem uma preocupação muito, muito grande, e muitas vezes, mesmo depois que a gente fala, as pessoas dizem, não, o EAD veio para ficar. Não, não é o EAD que veio para ficar, é a tecnologia que veio para ficar. Tá? E algo que também é bem importante nesse contexto da sua fala, né, do suporte aos professores, né, como o senhor mencionou isso, é que as diretrizes curriculares da odontologia colocam um programa de capacitação docente como obrigatório no projeto pedagógico dos cursos agora. Né? Então, cabe aí a gente conseguir fazer, viabilizar isso. Né? Aquela minha primeira parte ali sobre a evolução da área de comunicação, né, associada com a educação, era só para dizer, olha, gente, remoto a gente já faz há muito tempo. A gente mudou o recurso tecnológico, né? Eu peguei ali o rádio, peguei a TV, né? O computador. Aí até achei engraçado aquele artigo, eu achei uma citação num outro artigo, aquele do Edson falando, não, agora livro esquece, vai ser tudo filme é que vai para a sala de aula. Claro que não, Edson, estava muito enganado, né? Mas é o contexto dele, a visão dele, vale pelo que vale do ponto de vista histórico. Mas o problema que eu vejo não é o recurso tecnológico. Tem algumas instituições que têm cursos que são até mesmo assíncronos, fica lá, né, gravado, e as pessoas assistem, e eu vou pegar só o do MIT Open Learning, em 10 anos eles tiveram 10 milhões de alunos. 10 anos, 10 milhões de alunos. Nenhuma universidade tem isso em 10 anos, gente. É muito. E eu tive, né, claro, me inscrevi porque eu queria ver os materiais para poder ter a noção do que tem lá. É maravilhoso, tem até a preocupação com a acessibilidade, né? Os captions ali, é altíssimo nível. Então, o problema não é o instrumento. O instrumento, o recurso tecnológico, ele está à sua disposição. O que a gente faz dele é que vai fazer a diferença. Se eu pegar e gravar minha aula aqui, né, aquela aula medonha, slide preto, letra branca, 3 horas, ninguém vai assistir. Não tem como. As pessoas no terceiro minuto, quinto minuto, elas vão embora. Só que esse comportamento também está na sala de aula presencial. Também está na sala de aula presencial. Os professores que chegam lá com a mesma metodologia, o aluno diz, olha, sinto muito, eu não vou ficar conectado contigo, eu posso até não sair daqui, mas eu não estou nem aí porque tu estás falando. Tá? Então, a abordagem metodológica aí que casa muito fortemente com o apoio pedagógico. Isso é fundamental. Se eu não souber o que fazer, eu posso ter o melhor recurso do mundo, porque vai sair uma desgraça dentro da sala de aula e os alunos não vão se conectar comigo. Logo, o processo que eu gosto de dizer que é de aprendizagem e ensino, e não ensino e aprendizagem, porque só tem ensino se tiver aprendizagem. Então, não adianta eu fazer de conta que eu ensinei. Bom, eu ensinei de minhola, vírgula. Se ninguém aprendeu, tu fizeste de conta que ensinaste. Eu dei minha aula, metade da turma aprendeu. Caramba, sucesso 50%. Então, alguma coisa tu ensinaste. Eu ensinei, todo mundo aprendeu? Aí sim, eu ensinei. Tá? E aqui o recurso tecnológico, ele serve para muita coisa, assim como servem os trabalhos associados a isso, né? Tempos de parada, tempo de fala, cores, tamanhos, uso de animações, uso de ferramentas complementares, games, tem uma série de instrumentos que a gente tem que se apropriar disso, só que vocês não têm tempo. Eu também não tenho tempo, entre aspas, né? A gente tem que dar as aulas, tem que fazer plano de ensino, tem que orientar a tese, tem que escrever artigo, não sei o quê, me preparar para a aula, a gente vai. Mas a gente precisa de um apoio. Aquela outra coisa que o Nova coloca da avaliação anual dos docentes não é para chumbar o docente, é para ele ficar melhor, mais seguro, mais bem preparado. Nesse caso, né, a professora Vânia falou, se apropriando de tecnologias que estão aqui, que fazem a diferença, que conectam os alunos. Né? Então, gente, tem todo um mundo de apoio que a gente precisa, não tem como. Tem uma pergunta. Isso. Aqui. Tem várias congratulações aí pela sua apresentação, mas tem uma pergunta aqui da professora Andressa que diz o seguinte: gostaria de saber se nos seus trabalhos
avaliando a aprendizagem relacionada à emoção, vocês avaliaram a curto e longo prazo. Existe diferença? A gente avaliou a curto prazo, Andresa. É o quarto trabalho, o trabalho do Paulo, né, sobre a teoria da carga cognitiva. E essa a gente tem um tempo onde, se eu conseguir trabalhar a memória de curto prazo, eu aumento a chance de retenção daquele conhecimento que foi passado. Então, a resposta para ti, nós só trabalhamos a curto prazo, porque a gente viu que a longo prazo a gente não ia ter resultado. A própria literatura nos sugeriu isso e a gente depois comprovou. Então, ficamos no curto prazo, tá? E sim, quer fazer... Pode. Andressa, se você quiser depois fazer algum comentário, alguma pergunta adicional, fica à vontade, tá? Professor Ricardo Rabelo, que apesar de não ser do grupo, ele pede aqui para falar. Desculpa. Tem ali a Ana Mello, que fez uma pergunta, que escreveu um texto e tem uma pergunta ali. Ok. Vamos lá, então. Eu estava indo aqui na sequência, né? Não, tudo bem, desculpa. Não meti. Tá tranquilo. O professor Ricardo disse que também pode ser no final, não tem problema. Então, a professora Ana diz o seguinte: percebo que temos um longo caminho, mas que temos muitas oportunidades para aprimorar o nosso processo de ensino-aprendizagem, com foco no estudante e no impacto de suas ações na nossa sociedade. E os docentes nem sempre têm isso claro. Parece não ser considerado um tema prioritário o preparo do docente, quanto mais a inserção da tecnologia no ensino. Quais seriam os primeiros passos para iniciar uma discussão com colegas, pares dos nossos cursos? Sou entusiasta, mas parece algo penoso. E talvez aqui caiba o comentário, a professora Ana, ela está vinculada à coordenação de uma pós-graduação, tá? Então, essa pergunta carrega um peso adicional. Vou começar de trás para frente. Sim, é penoso, dependendo da instituição de ensino superior na qual nós estamos inseridos. Eu vou falar das públicas, né, de duas, porque tem dois tipos, na minha percepção, e das privadas. Tá? Amanhã comentou que eu fui diretor das 5 faculdades do Senai, então nas privadas, Ana, é assim, olha, a gente vai trabalhar dessa forma, lá no Senai tinha o apoio pedagógico, tinha a preocupação na coordenação, tinha a minha preocupação enquanto gerente, tinha a preocupação do diretor, do coordenador da faculdade, né, e tinha a preocupação do corpo pedagógico da faculdade. Então, se o cara não quisesse fazer, a gente mandava ele embora. Assim, curto e grosso, ponto final. Não tinha essa escolha. Tá? Já na universidade pública, essa postura aqui não vai servir, né? Primeiro, porque ninguém manda ninguém embora. Então, vai ser por convite. Né? Vai ser quase seduzir o docente, fazê-lo ver que aquilo é realmente importante. Precisa de um grupo pequeno para começar. Precisa de pelo menos 2 ou 3 pessoas que estejam dispostas a fazerem pequenos exemplos, mostrarem pequenas vitórias e mostrarem pequenas conquistas. E que isso vai reverberar nos alunos, e os alunos vão fazer um movimento que os outros docentes vão se sentir incomodados. Por que eu não estou nesse barco? Tá? É o único caminho possível que eu vejo. O outro caminho da instituição pública é a Universidade Nova do Distrito Federal, chama-se UNDF, e eu participei, junto com a reitora pro tempore, da discussão de que a universidade queria ser uma pegada de universidade pública inovadora, e eles compraram um monte das ideias do Jefferson, minha, de outras pessoas também. O Nova estava num workshop justamente com essa universidade, mas um monte de pessoas que trabalham em educação já há um tempão. Então, eu vou te dar uma ideia do curso de Ciências da Computação e do curso de Sistema de Informação. O processo seletivo, o jurídico aprovou que tem 1 semana de avaliação sobre temas de inovação na educação, que o docente vai estudar, vai fazer prova, vai fazer práticas, vai usar ferramentas. Se ele não passar nisso, ele não passa no concurso. Processo seletivo para o docente, você está falando, que essa era uma questão que eu queria levantar. Para os docentes, processo seletivo para os docentes. Então, vai fazer parte do processo, né, o jurídico estava nas discussões todas, essa seleção que não vi em nenhum outro canto. Os PPCs, eu ajudei a construir 2. Então, a gente preconizou, se entrarem professores, né, novos, velhos, ou seja, o cara é novo de título, mas com a cabeça velha, isso aqui não vai para frente. Então, a seleção tem que ser feita pensando em trazer professores que estão a fim de inovar, que estão a fim de quebrar a cara, de correr risco de usar um PPC que simplesmente não tem 8 unidades curriculares por semestre, só tem 2. Tem uma teórica e uma prática. Quando tem muito, tem mais uma, que é de estágio, que é acadêmico-industrial, e tem mais uma outra que é uma optativa.
A última é TCC, que tem só 40 horas. Então, vocês nunca viram um PPC com 2 unidades curriculares só, com 2 tipos. A Unidef topou essa briga. Só que a gente fez uma fundamentação toda, né, teórica, uma fundamentação prática, colocamos vários elementos motivadores, desde a infraestrutura física, a arquitetura, né, a infraestrutura física dos departamentos, a infraestrutura computacional, a arquitetura. Eu vou deixar uma frase para vocês: não existe universidade de sucesso feia, ponto final. Elas são todas bonitas. Por quê? Porque a arquitetura tem uma missão, ela não é só o espaço bonito. Ela atrai o aluno, ela dialoga com a missão da instituição. Os laboratórios, as salas dinâmicas, modernas, tudo isso vai desempenhar um papel super importante depois na aprendizagem. Então, a gente fez uma análise desses elementos todos, e o PPC é só um exemplo. E aqui é uma universidade pública, que vai começar a oferta dos cursos no ano que vem, e eu vou acompanhar isso, e eu espero que a gente seja um sucesso. Porque se a gente for um sucesso, Cadu, a gente vai virar, a gente, digo, a UNDEF, né, vai virar um benchmarking para todos os outros cursos da área de computação, que dá para fazer uma coisa diferente, integrada à infraestrutura computacional com a oferta. Não é só eu tenho um laboratório aqui, outro ali, não. É como se fosse um ambiente de produção que acompanha, e o projeto é o centro do processo. Desde o primeiro semestre, projeto. O que o cara sabe? Nada, mas ele sabe fazer projeto. Isso eu tenho experiência também lá do Senai. O cara não sabe nada, mas ele ajudou a construir os diques que defendiam a cidade de Blumenau das cheias. Como? Você não tendo conhecimento técnico. Porque os professores orientaram, porque colegas sabiam usar o AutoCAD, porque eles fizeram 6 visitas para ver se conheciam os diques, porque eles se meteram naquilo e fizeram projetos belíssimos, sem ter o conhecimento depois da fabricação de materiais. Não era o que interessava, era o desafio, o engajamento e a resposta que eles deram. A professora Ana agradece e diz que é interessante o foco no PPC, na seleção do docente. Nesse sentido, a Odonto é bastante conservadora, né? Ela concorda com os seus pontos. Andressa, o Marco, que é outro professor lá de Campina Grande, gostaria de perguntar se ele sugere alguma forma ou tecnologia que promova uma maneira menos subjetiva de avaliar as outras habilidades dos alunos, como soft skills, criatividade, resolução de problemas, etc. Olha, aquele workshop, né, de uma semana que eu passei em Óbigo, teve muitas coisas boas. Uma delas é a resposta para essa pergunta. Eles têm projetos também desde o primeiro semestre, né? Só que eles têm como conceber um PPC de raiz, do zero, e a influência deles maior é o Paulo Freire, que foi para a Alemanha, e do Paulo Freire eles levaram isso para fazer o conceito todo lá. Eles tinham uma coisa muito legal. Os alunos têm uma grande disciplina, que é a maior de todo o semestre, que é PBL na veia. É uma disciplina, é um tema que vai ser tratado à base de problemas que viram projetos. Dentro disso, eles vão aprender como fazer projeto, como negociar, como tratar imprevistos, né, como planejar, como colaborar, como serem líderes. Todas essas são soft skills. Quem que estava falando ali? Andressa, né? Andressa. Isso, Andressa. Que eles trabalham desde o primeiro semestre. E mais, eles não percebem que desenvolvem isso. Quem percebe é quem os contrata depois. A universidade fez pesquisa com as empresas, eles disseram para o Celso, tem fila para contratar os nossos engenheiros. Mas não é só pelo hard skill. É sobretudo pela experiência que eles têm em fazer projetos. Porque o engenheiro cai no mundo de projetos. Ele cai numa equipe. Eles passaram 5 anos fazendo isso. Então, eles vão continuar fazendo isso muito bem. E é um grande diferencial que tem. Então, a gente tem instrumentos, Andressa, que a gente pode usar, o projeto é um deles, para desenvolvimento de uma série de competências. E eu acho que cabe em qualquer área, não é só na área da engenharia, não. O professor Ricardo faz um comentário ali. Nas federais, o que conta mesmo, esse sujeito é um bom pesquisador, publica muito, o resto é resto. E temos visto no que dá. É a crescente desconexão da universidade com a sociedade, com o processo efetivo de aprendizagem, e não apenas de ensino. Isso. Você quer fazer... Eu quero fazer só um comentário. Uhum. Existe, né, um pequeno movimento nesse sentido, tentando, Cadu, acho que você deve estar acompanhando, tentando fazer um tema, que é o tema de inovação dentro das universidades, ser um tema reconhecido. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque para que inovação, para que eu trate inovação, produza inovação, entregue para a sociedade processos e produtos inovadores, né?
faça a transferência de tecnologia inovadora também. Para que eu possa fazer tudo isso aqui, não adianta eu fazer isoladamente. E nem a universidade vai me deixar. A CGU criou um grupo nacional, eles estão produzindo diretrizes, recolheram dados sobre as universidades federais todas, e algumas privadas também, salvo engano, para nos avaliar, mas ainda não é nada lei. É só para ver qual é o cenário. E aqui dentro, o que eles fizeram? Trouxeram a CAP, o CNPq e o MEC. Justamente quem regula isso. Justamente quem vai depois avaliar e vai dizer, olha, professor Ricardo, na sua avaliação enquanto docente do doutorado, o senhor não fez nenhuma transferência tecnológica, não produziu nada, o senhor vai ser penalizado. Tá? Por quê? Pela importância que isso tem. Então, esse ponto aqui dentro do que tu estás falando, né, eu acho que é um ponto que tem que ser tratado também. Se o cara for só reconhecido porque ele publica não sei quantos papers e ele nunca for avaliado na qualidade docente, a universidade, que não é só pesquisa, pelo contrário, eu fiz concurso para ser docente, não pesquisador, eu sou também pesquisador, mas eu sou primeiro docente, já que meu concurso era para docente, eu não vou estar nem aí para isso, eu tenho que ser avaliado, apoiado, e se, de alguma maneira, eu conseguir regular isso aqui, que eu seja penalizado, e não promovido porque eu publiquei 10 artigos. Tá? Publiquei 10 artigos e chumbei 50 alunos. Os meus discentes me odeiam. Eu não colaboro com ninguém, não faço projeto, não transfiro nada lá para fora, não causa impacto positivo nenhum. Tem que repensar isso. Eu concordo contigo, não faz o menor sentido. O cara quer só fazer pesquisa e publicar, vai para o Instituto de Pesquisa, lá que é o lugar do cidadão, né? E faz uma super diferença lá. Aqui tem que fazer docência. E eu acho que uma coisa que é legal destacar do finalzinho, né, ali da tua apresentação, Celso, que nunca as ciências sociais foram tão importantes, né? A gente vem conversando pessoalmente sobre isso, já falamos entre nós três aqui, eu, você e Ricardo, sobre essa importância e como a gente tem dado pouca importância para elas, né? Elas são essenciais nesse processo, né? Dessa incorporação da tecnologia na nossa vida. O Fórum Econômico Mundial tem um capítulo ali que ele chama de Reskilling Revolution, que é para esse momento que a gente vive, né? É a revolução da requalificação, porque não dá para jogar os trabalhadores fora e dizer, olha, vai colocar todo mundo 4.0. Mentira, isso não existe. Mas tem que ter um pacto e a intervenção de vários atores para que a gente coloque esse conhecimento à disposição da grande massa que a gente tem de trabalhadores. Vocês devem saber, né? Em termos de formação, né? Mais de 60% da nossa grande massa trabalhadora não tem ensino médio. Número altíssimo. Como é que eu estou falando em tecnologias habilitadoras de momento 4.0, esse cara mal sabe assinar o nome dele? Não vai funcionar. Então tem um longo caminho aqui para a gente chegar naquela 5.0 do Japão, né? Por isso que eu apresentei mais como um sonho. Acho que o professor Ricardo Rabelo vai se manifestar, né? Você quer falar, Ricardo? Por favor, fique à vontade. Eu tinha quase um pergaminho aqui de questões e perguntas para fazer, né? Mas eu queria fazer um comentário e depois uma reflexão / provocação aí para o professor Celso, né, sobre o que ele acha em função de todos esses estudos. Primeiro, assim, casualmente estive no congresso também fora na semana passada e tinha um comissário da Comissão Europeia que estava falando sobre sociedade 5.0, né? E falando muito derivado para a questão de tecnologia e etc., o bem-estar das pessoas, né? E eu falei, cara, eu acho que o que devia guiar qualquer processo de desenvolvimento enquanto nação, portanto, isso passa também pela educação, pela universidade, para o propósito maior para o qual os alunos estão se formando e vão estar na sociedade, que deviam mirar aspectos como a prosperidade, né, do país, a ecologia, a paz, a liberdade, a inclusão, a confiança nas instituições, a tolerância. Quer dizer, isso deve ser o propósito maior, ou seja, quando eu vou, como tu falaste aí, vou desenvolver a inovação, vou fazer um processo de transferência tecnológica, ou lá pesquisador, mas qual deveria ser o propósito para o qual esses alunos estão saindo? Porque, assim, no fundo, eu costumo dizer que a sociedade 4.0, que ainda é a qual vivemos, está completamente dominada pelas grandes empresas de tecnologia, que forjam realidades que para eles interessam, e a boiada simplesmente segue. Comemos tecnologia com farinha, né?
e quando, na verdade, nós devíamos educar os nossos alunos na perspectiva do pensamento crítico, no sentido exatamente contrário. Qual é a sociedade que queremos? Né? E aí, claro, a iniciativa privada, empresas, vão atender a essas necessidades, enfim, a essas visões. Né? Então, acho que a gente tem aqui, se apegando até na questão do Paulo Freire, qual é o papel do aluno como protagonista, de fato, dessa transformação? Quer dizer, e se você não dá realmente uma educação de base, bom, enfim, todos os processos educacionais, etc., aprendizado, esse cara não vai transformar nada, ele vai ser um comedor de tecnologia com farinha. Né? Não sei se tu concordas com isso. Tá? Concordo, E a minha pergunta / provocação e / reflexão é assim, né? Falando de metaverso, que não vai ser substituído pelo professor, a importância das relações humanas, etc. Né? Eu, por definição, assim, sou anti-dogma e anti-convenções, né? E acho que a gente reflete muito ao longo do tempo, assim, quais são os padrões da sociedade, da educação, e a gente simplesmente vai repetindo. Quando a gente pensa assim, será que talvez não essa geração atual de jovens, mas talvez a futura, talvez a que ainda vai nascer, em eles sendo já educados, portanto, o mundo deles já é metaverso-like, ou seja, a referência deles já é um mundo completamente imersivo. Será que essas questões de relacionamento humano, de soft skills, e a importância aí do contato social, será que isso ainda é uma coisa inata ao ser humano que está lá no seu DNA, ou é um mero padrão social e que se comporta, se denota em comportamentos aí dos alunos, e que eles de repente eles não vão mais precisar realmente ter aula presencial, e sim totalmente virtual, com avatares e coisas do gênero? Excelente pergunta. A Maria Regina levantou a mão. Professor, fale, responda, depois eu falo com o senhor. Tá, eu não vou ter muito tempo, porque a minha aula começa às 7, eu já atrasei para começar às 7. Quando eu peguei a frase do Alan Kay ali, foi para dizer o seguinte, né? Olha, se eu cheguei aqui nesse mundo e o metaverso já está em todos os cantos, isso vai virar para mim, né, coisa normalíssima. Eu vou incorporar. Dificilmente eu vou rejeitar, porque eu não sei como é que era sem. Eu não tenho referências para isso. Né? Então, aquilo eu falei, cara, tudo que vem agora é bagulho, tá à minha disposição, eu uso, né? Tem até um videozinho que eu uso quando eu faço aquela frase, que é uma criancinha com os 2 dedos dos pés mexendo no celular. Não é da mão, é dos pés. E ela tem mãos, atenção. É que ela tá brincando mesmo, com os dedos dos pés fazendo o celular andar para lá e para cá, né? Tudo que a gente faz com as mãos. Aquilo é um bagulho, para mim é um negócio sofisticadíssimo. Cara, tem alta tecnologia aqui dentro, eu vi nascer esse negócio, eu vi chegar, a mudança que isso tudo trouxe. É outro significado. Então, com certeza, gerações que chegarem, e aí vamos, né, assumir que a parte tecnológica é resolvida, que a parte psicológica é resolvida, que a parte sociológica, entre aspas, dentro do virtual também está resolvida, tá? Que isso funciona bem. Cara, vai ser incorporado. Não tem jeito. Né? Assim como se a gente pegar até numa menor escala, eu digo para os colegas que, olha, o mundo, antes da gente ter toda essa interação remota, online, que a gente quiser chamar virtual com os alunos, não vai voltar a ser o que era. Cara, não tem por que eu privar uma defesa de doutorado aqui da participação de um super professor lá da China, só porque ele não está aqui, se ele pode estar remotamente comigo. Não tem por que eu não aproveitar um super curso para os meus alunos, com uma pessoa ou num laboratório distante, porque o laboratório não está aqui. Não faz mais sentido, não tem por que eu estar aqui o tempo inteiro. Tem muitas coisas que eu posso fazer com os próprios alunos aqui, uma parte remota, outra parte ao vivo. Então, isso não tem mais como a gente tirar. A gente sabe que a gente pode usar bem, e que se, de novo, né, se o Open Learning teve 10 milhões de alunos, né, e é um número altíssimo, é porque dá para a gente fazer coisas de alto nível. Então, voltando para a tua pergunta, Cadu, eu acho que a partir do momento que esteja esse ambiente, né, comum e corrente no dia a dia, ele vai se incorporar como a gente está usando o computador agora, vocês em Floripa, aqui em Santarém. Tá? Ninguém está pensando, uau, coisa legal. Não, cara, deu pau na RNP, mas é um problema da RNP comigo, é pessoal esse negócio, não tem nada a ver com a gente. Mas o resto, estamos aqui, olha, e uau, não, normal, normalíssimo. Imagina isso, e a gente viveu esse tempo, né, no teu doutorado, eu no meu doutorado, não tinha nada parecido com isso aqui. Né? Isso aqui é outro mundo pra gente, é outro universo. O gurizinho que está chegando já está aqui, como é que é? Eu vou lá? Não vou lá não, faço daqui, não preciso ir lá. Então, assim que eu vejo, acho que é incontornável, se incorpora, e sendo de fácil acesso,
estando integrado, já era, vai fazer parte, sim, do dia a dia. Eu vou ter que deixar vocês, tá? Porque eu tenho que andar até lá a minha sala. Professor, só um minutinho, bem rápido. Tem como eu mandar para o senhor uma experiência de um projeto de extensão tecnológica que eu estou vivendo lá em Recife? Eu mando um videozinho para o senhor de 5 minutos. Claro. E aí, para esse grupo todo que está aqui, com a professora Vânia, eu posso falar com ela e ela manda. É um vídeo, é um pitch de 5 minutos. E a gente está tendo uma experiência de uma experiência pela FACEP, né, que é um programa do Estado, onde 100 projetos de extensão rodaram por todo o Estado. E o nosso projeto tirou em 3º lugar. Que legal, e é integrando os alunos, né, de saúde e tecnologia com o mercado 4.0. Quem sabe a gente chama a Maria Regina para falar para nós também, né? Pode ser uma boa ideia, eu posso falar da experiência. Ideia, né? Eu posso falar da experiência para vocês. É uma experiência boa, né? Uma experiência de extensão. E para finalizar, Regina, professor, eu vejo a extensão como uma solução, viu? Para a gente trabalhar a parte digital. Regina, eu deixei meu e-mail aqui. Você, por favor, manda. Eu passo isso para o professor Celso e a gente, quem sabe, negocia aí uma conversa, né? Deixa eu lhe falar uma coisa. Se eu disser a você que eu estou no carro e